Bom dia, vamos para mais uma aula e na aula de hoje nós daremos continuidade ao conteúdo do segundo bimestre que nós já começamos e aí a gente deu uma pausa, fez a revisão para a prova que aconteceu na semana passada e aí a partir dessa semana nós daremos continuidade. E aí nós falaremos sobre identificar o contexto político, econômico e religioso das reformas religiosas do período moderno. Então, na aula de hoje, nós já iremos começar a falar sobre as reformas, que é o protestantismo. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre o protestantismo, igrejas protestantes. Então, hoje, vocês vão iniciar sobre como se deu esse processo, né? Os movimentos protestantes que se rebelaram contra a Igreja Católica. E aí, antes disso, a gente precisa entender o contexto histórico da época que levou à formação desse movimento contra a Igreja Católica. E aí, eu gostaria que vocês pegassem o livro e abrissem na página 47 para vocês acompanharem a aula de hoje por meio desse texto, ok? Reformas religiosas, e aí eu trouxe essa imagem só para vocês verem, visualizarem como que os homens da época se comportavam, né? Basicamente, os homens que eram os líderes e esses eram os protestantes, muitos dos que se protestaram contra a Igreja Católica, ok? E aí, antes de realmente falar sobre o movimento, eu trouxe aqui uma contextualização histórica, só para vocês entenderem como que se encontrava a Europa nesse período, ok? Então, a partir do século XIV, a Europa iniciou um longo processo de transformações sociais, políticas e econômicas após a crise do feudalismo e início do capitalismo comercial. Eu já falei tanto isso com vocês, de todos os acontecimentos históricos que marcaram, né, a crise do feudalismo e essa transição, né, para o capitalismo comercial. E aí vários acontecimentos marcaram essa transição, né, para a Idade Moderna, que levaram a Europa à formação dos estados nacionais e o absolutismo monárquico. A Igreja Católica perdeu parte de sua influência e poder. As práticas comerciais ampliaram e fortaleceram o contato da Europa com outras partes do mundo. E aí é nesse contexto também que a gente vai perceber que os europeus começaram com as grandes navegações, né? Que eram as navegações, as navegações marítimas e comerciais. E que isso levou os portugueses e os espanhóis, que foram os primeiros a chegarem aqui na América. E aí, logo em seguida, os franceses, os ingleses, etc. E aí nós também tivemos o renascimento comercial, urbano e cultural, que mudaram a forma como a Europa vivia, ou seja, renascimento porque eles resgataram todos aqueles valores da antiguidade clássica, né, que é Grécia e Roma. E também o novo grupo social se estabelece como um poder em ascensão, que seria a burguesia. Então, é essa burguesia que começa com as práticas comerciais e aí eles criam uma nova rota comercial, que são as rotas marítimas e comerciais, ok? Então, gente, todos esses acontecimentos levaram à formação do mundo como nós conhecemos e vivemos atualmente. Inclusive, esses acontecimentos também influenciaram nas reformas religiosas, porque a Igreja Católica estava perdendo influência e perdendo força, porque ela já não era mais o poder central, como ela era lá em toda a Idade Média. Com o absolutismo monárquico e a formação dos estados nacionais, a gente vai ver que o poder está concentrado nas mãos só do rei. E a igreja começa a perder influência, força, ela perde dinheiro, ela já não tem mais tanta terra, porque a terra já não é mais o valor
como ela tinha na Idade Média, e ela não tinha dinheiro. E aí ela começou com algumas práticas para arrecadar dinheiro e manter o luxo da igreja, e aí isso fez com que alguns da própria Igreja Católica começassem a criticar e a contestar essas práticas da igreja que iam contra o que a Bíblia dizia. E aí começam as reformas religiosas, o movimento protestante. Ou seja, protestante vem do verbo protestar. Então, esse movimento, ele protesta as práticas da Igreja Católica. E aí chama de reforma religiosa porque vai acontecer as reformas como um todo. Surgem novas igrejas, a Igreja Católica também, ela meio que começa a mudar suas práticas, e aí alguns países, principalmente França, Alemanha, Inglaterra, começaram com esse movimento, e a fim de derrubar as práticas da Igreja Católica. E aí eu pergunto para vocês, o que levou ao surgimento dos movimentos da Reforma Protestante? Como eu já citei anteriormente, o fortalecimento das monarquias nacionais auxiliou e influenciou muito nessas reformas religiosas. A igreja também perde espaço na política, como eu falei para vocês, com o absolutismo monárquico, que é o poder concentrado só nas mãos do rei, a igreja perde a influência e força que ela tinha. E também os interesses da burguesia, porque a burguesia, ela, com a prática comercial, ela arrecadava muitos impostos, ela tinha muito dinheiro e a igreja, ela condenava a cobrança de imposto. Então, isso não atendia aos interesses da burguesia. Então, ela precisava de uma nova ordem religiosa que pudesse apoiar as suas práticas. E então isso fez com que auxiliasse também no movimento da Reforma Protestante. E também, gente, crises internas na Igreja Católica, como eu citei para vocês, ela perdeu dinheiro, ela perdeu terra, ela começa com algumas práticas que iam contra o que a Bíblia falava. Então, tudo isso levou à formação desses movimentos contra a Igreja Católica. E aí eu pergunto, quais foram os principais movimentos da Reforma Protestante? Como eu disse para vocês, essa reforma ela aconteceu principalmente na França, na Alemanha e na Inglaterra. E depois ela se expandiu por toda a Europa. E aí os principais foram esses, que é o luteranismo, lá na Alemanha, com Martinho Lutero. Ele foi, gente, o precursor. O que é isso? Foi o primeiro. Ele era da igreja, teólogo, e aí, a partir dos estudos que ele havia fazendo, e por conta de todo esse contexto histórico também, ele começou a criticar. E aí ele lança as 95 teses que rebatem as práticas da Igreja Católica. Então ele foi o primeiro reformador. E aí, a partir dele, a reforma protestante, ela toma de conta da Europa, e aí ela vai influenciar João Calvino lá na França. E aí começa o movimento do calvinismo. E aí eu vou explicar para vocês na próxima aula que as ideias calvinistas, elas abrilhantaram os olhos da burguesia. E aí vocês vão saber por quê na próxima aula. E também, gente, ela influenciou o movimento que começou na Inglaterra com o próprio rei, que era o Henrique VIII. Ele tinha interesses particulares em reformar a igreja, e aí ele fundou a própria igreja e começou o movimento do anglicanismo na Inglaterra. E a Igreja Católica, claro, ela iria responder de alguma forma, até porque, por mais que ela estivesse perdendo força e influência, ela ainda detinha muita influência na sociedade. E era uma instituição grande, uma instituição poderosa. E aí ela lançou a Contra-Reforma, que foi uma resposta a todas essas reformas protestantes que estavam acontecendo na Europa.
ok? E aí, na próxima aula, eu vou explicar para vocês especificamente como que foi o luteranismo, como que foi o calvinismo, o anglicanismo e também a Contra-Reforma, ok? E, então, o que eu vou pedir para vocês fazerem na aula de hoje? Vocês vão elaborar um mapa conceitual sobre os principais movimentos da Reforma Protestante. Então, vocês vão fazer um mapa conceitual falando sobre o luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, porque servirá de base para a nossa próxima aula. E aí eu vou abrir um fórum avaliativo para que cada um tire a foto e publique lá no fórum do GR8, porque a gente precisa começar a avaliar vocês sobre as atividades que vocês elaborarem, ok? Então, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum e bons estudos para vocês. Um abraço!